Vamos começar pela mensagem passada pelo ministro Gilmar Mendes, Fábio Piperno, que diz: nós estamos com o ministro Alexandre de Moraes. Eu queria saber de você se essa é uma estratégia para fortalecer o ministro no momento em que ele está sendo bombardeado, claro, por causa das várias contradições que são apontadas por muitos especialistas em direito constitucional, em direito penal, principalmente no que diz respeito ao decreto de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse momento. Evandro, nas situações de conclave, a gente só fica sabendo o que está acontecendo lá dentro pela cor da fumaça. Né? Exatamente. Então, qual você acha que é a cor da fumaça agora lá no Supremo? É aí que está o negócio. Então, para consumo externo, é fumaça branca, né? Reina a paz. Assim que o ungido é escolhido lá pelos cardeais, ele aparece na Praça de São Pedro, faz a sua saudação e todos os outros juram aí obediência e a união da igreja em torno daquela figura. Muito bem. Nessa questão que atinge diretamente o STF, é claro que ninguém vai dar manifestações públicas contrárias à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ninguém vai dizer, fala assim, olha, a aplicação da lei Magnitsky, ou então, olha, ele é muito errado nisso. É muito difícil. Oi, diga. Não, mas, entretanto, ontem saiu uma reportagem no UOL, você deve ter visto, né? Por isso que há essa manifestação hoje do... Dizendo, entendeu? Então, Fala, termina, Gani, dizendo o quê? Não, dizendo que alguns ministros do STF ficaram incomodados e entenderam que a medida foi muito abusiva. Pois então, isso aí é informação de bastidor, tá, pessoal? Nenhum ministro vocalizou isso, mas é claro que vários deles conversam com jornalistas, principalmente quando essas situações acontecem. Exatamente. Essa é a parte da fumaça escura. Enfim, as informações de bastidores, é isso. Quer dizer, não há consenso. Para mim, isso sabe, já é jogo jogado. Duvido que exista consenso nessa questão. Agora, o problema é que quando um ministro é alvo de ataques externos, aí vem também o espírito mais corporativista. Ou seja, pera lá, nós podemos divergir dele, mas quando a instituição de alguma coisa é alvejada, a gente sai em defesa e resolve depois. Todos nós já vimos, uma série de questões decididas no STF por 6-5, o que apontava uma flagrante divisão na Suprema Corte. E eu tenho certeza que a questão do julgamento do presidente Bolsonaro e dos outros envolvidos não vai ser definida de forma consensual. Mas, no que diz respeito ao que eles interpretam como ataque à integridade da Suprema Corte, aí é natural que todos saiam em defesa. Agora, tem uma questão que me chama muita atenção nessa história e não tem a ver com a fala especificamente do ministro Gilmar Mendes, Bruno Musa, mas com o fato de haver a necessidade de se defender publicamente uma decisão da Suprema Corte. Se há essa necessidade, o que nessa decisão provoca tantos questionamentos, a ponto dos ministros terem que sair em defesa, a ponto dos ministros terem que dar a cara mais uma vez numa corte que já é bastante criticada aqui no Brasil por aparecer demais em vez de trabalhar no silêncio necessário. Pois é, vamos lá, nesse ponto eu concordo integralmente com o Piperno. A fumaça branca, ela é da janela para fora ou da casa para fora. E o Piperno sabe muito bem que ele comenta esportes. Quando um time também está rachado, eles tentam manter isso dentro de casa e não fora, né? Até é estratégia, isso acontece nas empresas, acontece em família, é super normal, é super compreensível isso. Mas quando a gente começa a analisar os pequenos comportamentos, eu acho que ali dá mensagens que a fumaça pode ser escura, como o Piperno muito bem falou. Então eu não vejo, Evandro, todos saindo em defesa, assim com veemência. Né? A gente vê alguns, por exemplo, a própria Veja noticiou que os supostos próximos sancionados pela Lei Magnitsky será Gilmar Mendes, ou pode ser Gilmar Mendes e o Barroso. E aí são esses que, no meu entender, já passaram todos os limites e não importa mais uma mudança de comportamento, eles já estão marcados. Então, se as sanções vierem, provavelmente virá com esses. E isso faz com que, muitas vezes, a própria ameaça em si seja, digamos, mais dura do que o ato. Porque você já faz com que os outros, ali à sua volta,
podem não sair em defesa, mas ficam quietos. A gente viu, por exemplo, um voto contrário do Fux há pouco tempo, nos 46 minutos do segundo tempo. Nós vimos um jantar onde 6 ministros compareceram e as notícias mostraram que Fachin foi um tanto quanto contrariado, porque ele será o novo presidente da corte. Aqueles que assinaram a carta defendendo Alexandre de Moraes, me corrijo aqui, acho que foram 4 ou 5 ministros. Então, o que nós vemos é que me parece que a fumaça está começando a sair do branco para o preto. Ela está ali no meio termo. Claramente não há uma unanimidade. E, de novo, não é necessário ter unanimidade. As pessoas pensam diferente. Mas o que fica claro, na minha opinião, é que aqueles que passaram ou excederam o limite de toda e qualquer regra são um já sancionado e os outros 2 que a própria Veja já vem colocando como os próximos. Fala, Zé Maria Trindade. Não é tão fechado assim, né? Aqui e ali os ministros falam e o ministro Gilmar Mendes tem razão. Há um grupo, a maioria do Supremo, que apoia o ministro Alexandre de Moraes. Hoje mesmo eu conversava com o senador Isalci Lucas, que está nessa obstrução do Congresso Nacional, e ele defendendo, né, que é a reivindicação do PL ao obstruir o Congresso, defendendo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu disse por quê? Aí ele diz exatamente por essas medidas que ele tomou. Aí tem a dificuldade, mas ele é um juiz, ele tem que tomar medidas. Não há um crime, digamos, um crime de responsabilidade que possa gerar um impeachment. Por outro lado, aí teria também que impeachment outros ministros do Supremo, porque as medidas dele são referendadas no plenário principal ou no plenário da primeira turma, ou seja, age em nome do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu não tenho uma coletânea de dados para dizer que ele consultou os ministros do Supremo antes de mandar prender em domicílio o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas pela lógica, pelo que vem acontecendo, pelo andar da história, eu acho que ele não... Isso aí eu acho, não conversei com vários ministros, que ele não tomaria essa decisão sem falar com os ministros do Supremo. Isso aí é uma lógica, né? Então, ele está assumindo ele virou o para-raio do Supremo Tribunal Federal, que eu insisto aqui de que não é só ele, mas, enfim, tudo tem que ter um autor e ele é o relator do processo. E lembrando também que esta prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro nem é pela ação que ele é réu e que está sendo julgado, mas sim por obstrução de justiça. Quer dizer, é outro assunto que poderá gerar, inclusive, um outro processo, ou talvez, sei lá, uma outra condenação, uma situação complexa, complicada. Então, assim, os ministros do Supremo não são mais esse conclave, essa caixa fechada como antigamente, que só falava nos autos. E mais, eu vou justificar. Todo mundo me diz aqui, a gente conversa muito, depois da tal luz azul no plenário do Supremo, o Supremo mudou. Está muito mais parlamentarizado, muito mais ligado à imagem e à política. Luz azul é a TV Justiça que transmite tudo. É uma das poucas cortes superiores do mundo que fazem essa transmissão ao vivo.